Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje estudaremos sobre o Poder Legislativo Federal, abordando a sua estrutura, a composição de suas casas, seu funcionamento e direção, além de falarmos também sobre as imunidades dos congressistas e as hipóteses de perda do mandato. Muita coisa, né? Mas a aula promete. Vamos juntos? Os estados contemporâneos não mais se identificam com a rigidez da separação de poderes proposta no século XVIII por Montesquieu no clássico O Espírito das Leis, segundo o qual cada poder exerceria uma única função típica ligada à sua natureza, agindo assim de modo autônomo e dissociado dos demais órgãos estatais. Essa rigidez absoluta que historicamente impulsionou a construção da teoria montesquiana visava combater a concentração de poderes no monarca, limitando-o através da contenção. Tendo isso em conta, a tripartição de poderes no sistema jurídico brasileiro é atualmente consagrada pela Constituição Federal no artigo 2º, devendo ser lida de forma mais elástica possível, pois, como se sabe, o poder constituinte originário outorgou a cada um dos órgãos estatais competências que se traduzem em funções tradicionais típicas ou predominantes e também atípicas. Gente, vocês não têm noção, mas o impacto dessa releitura que atenuou a rigidez da formulação tradicional da separação de poderes proposta por Montesquieu é especialmente notado na atuação do Poder Legislativo em alguns momentos históricos muito importantes. Se com a Revolução Francesa o Poder Legislativo alcançou uma enorme supremacia, após o fim da Primeira Guerra Mundial assistimos o seu declínio exatamente porque foi nesse período que o estado de bem-estar social, ou welfare state, atingiu uma notável predominância, propondo uma forte intervenção estatal nos mais variados setores, o que tornou visível a incapacidade do legislativo em ofertar soluções normativas imediatas para as necessidades socioeconômicas e políticas cotidianas que se apresentavam. A lentidão das deliberações e votações legislativas culminaram na inserção nos documentos constitucionais de instrumentos decisórios rápidos que permitiam ao Poder Executivo legislar imediatamente, como os decretos-leis, atualmente as medidas provisórias. Atualmente, o papel que cabe ao Legislativo nesse grande mosaico de distribuição de tarefas é indeclinável em um Estado de Direito, pois envolve, além da função típica de legislar, também uma que é primordial, que é controlar e fiscalizar os atos dos demais poderes, evitando excessos e irregularidades que tanto arriscam as liberdades democráticas. Na sua tarefa legiferante, o Poder Legislativo deve elaborar as normas jurídicas, fazendo o que chamamos de inovar no ordenamento, sempre em observância estrita às normas constitucionais relativas ao processo legislativo. Já na sua atribuição fiscalizatória, vai realizar o controle externo das atividades contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, além de poder realizar atividades de investigação de atos determinados de relevância pública através das comissões parlamentares de inquérito. Em relação a estas duas funções típicas do Poder Legislativo, de legislar e fiscalizar, a gente precisa ressaltar que elas não estão hierarquizadas. Ambas se encontram no mesmo patamar de importância. Aliás, antes mesmo de ao poder serem concedidas as atribuições legislativas, ele já possuía as de fiscalização, pois o parlamento já se reunia, salvo engano, desde o século XII, para saber da regularidade da captação de recursos pelos emissários reais, para depois fixar as contribuições dos feudos
e escrevê-las a pedido do rei. Quanto às suas funções atípicas, estas abrangem as atribuições de administrar e julgar. A administração será exercida, por exemplo, quando o legislativo for definir sua organização interna, criando cargos e definindo o plano de carreira de seus servidores. E a função jurisdicional, quando, por exemplo, o Senado Federal julgar o presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade. No próximo bloco, vamos ver como está estruturado o Poder Legislativo e veremos também a composição e o funcionamento de suas casas. Sobre a estruturação do Legislativo brasileiro, podemos dizer que a Constituição de 88 manteve a tradição do constitucionalismo brasileiro ao longo da história, consagrando no âmbito federal o bicameralismo, determinando que este seria exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O federalismo foi o fator decisivo para determinar a estrutura do Poder Legislativo no âmbito federal. Haja vista termos adotado esse bicameralismo federativo, no qual uma casa, no caso a Câmara dos Deputados, representa o povo, enquanto a outra, o Senado, representa os Estados-membros. Já nos Estados-membros e no Distrito Federal e municípios, o Poder Legislativo é unicameral, composto por uma única Câmara. Nos Estados-membros, é a Assembleia Legislativa. No Distrito Federal, pela Câmara Legislativa. E nos municípios, pela Câmara Municipal. Em relação à composição das casas, e aí eu me refiro ao Congresso, o texto constitucional tratou da escolha dos seus representantes, delimitando toda a normativa referente à composição numérica e aos critérios que precisam ser preenchidos para estruturar cada casa legislativa. A Câmara é composta pelos deputados federais, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e no Distrito Federal. O número total de deputados, de acordo com o que está previsto no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal, varia proporcionalmente de acordo ao número de habitantes de cada estado e do próprio Distrito Federal. E será determinado para cada legislatura no ano que antecede as eleições por meio de lei complementar, de forma que nenhum estado ou Distrito Federal tenha menos que 8 ou mais que 70 deputados. Quanto ao mandato, o dos deputados federais será de 4 anos e não há qualquer restrição quanto à reeleição, que pode se dar ilimitadamente, e é o que acontece na maioria das vezes. Em relação aos requisitos de elegibilidade para a Câmara, a Constituição Federal estabelece que a nacionalidade poderá ser nata ou naturalizada, a idade mínima será de 21 anos, o candidato deverá ostentar a condição de eleitor, afinal de contas, só é elegível quem antes é alistável, e não sofrer a incidência de nenhuma causa de inelegibilidade. Já a segunda casa, que é o Senado Federal, é a casa legislativa que afirma a forma federativa de Estado, pois ela representa as ordens jurídicas parciais dos Estados-membros e do Distrito Federal, viabilizando que eles participem da formação da vontade nacional. Composto por 81 membros, o Senado terá suas cadeiras preenchidas pelo sistema majoritário simples, sendo eleito senador aquele que tiver o maior número de votos. Ao contrário da representatividade proporcional da Câmara dos Deputados, no Senado, cada estado e o Distrito Federal têm o mesmo número de senadores, que são 3. Ou seja, a representação ela é paritária e também simbólica da inexistência de hierarquia entre os Estados-membros.
O mandato dos senadores tem duração de 8 anos, havendo renovação parcial de 1/3 ou 2/3 a cada 4 anos. Portanto, em uma eleição são eleitos 2 senadores e 4 anos depois, na eleição seguinte, elege-se um senador e assim sucessivamente. A doutrina entende que esse mandato mais longo para os senadores representa um fator de harmonia e ponderação, tornando a casa mais estável e conservadora, até mesmo pelo requisito da idade para o ingresso, o que evita atritos no âmbito do bicameralismo e contribui para que haja um melhor entendimento entre o executivo e o legislativo. Como eu falei da idade, ela é um dos requisitos de elegibilidade, sendo a idade mínima de 35 anos. Além disso, exige-se, semelhantemente aos requisitos para a Câmara, a nacionalidade, que poderá ser nata ou naturalizada, além da alistabilidade e da não incidência de nenhuma causa de inelegibilidade. Sobre o funcionamento, a Constituição, no artigo 57, determinou que o Congresso Nacional deverá se reunir anualmente na capital federal, Brasília, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Este período é denominado sessão legislativa. Nesse ponto, há um termo que sempre causa confusão, que é sessão legislativa e legislatura. Sessão legislativa é esse período compreendido entre fevereiro e dezembro. Já a legislatura é o período de 4 anos e que marca o tempo em que cada casa legislativa pode desempenhar suas atividades, como compor suas comissões permanentes e manter em funcionamento as comissões temporárias. Ou seja, uma legislatura é composta de 4 sessões legislativas. Dentro desse período, os parlamentares se reúnem ordinariamente, é a sessão legislativa ordinária. Fora dele, temos o recesso parlamentar, que vai de 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a, em regra, 1º de fevereiro. Eu disse em regra porque o recesso será finalizado antes, no caso em 31 de janeiro, no último ano da legislatura, porque no ano seguinte, que inaugura a próxima legislatura, a sessão legislativa será iniciada pela sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro. Durante o período do recesso, se for necessário, os parlamentares serão extraordinariamente convocados. Eu falei das sessões preparatórias, mas o que são elas? São sessões que acontecem a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos deputados federais e senadores e eleição das respectivas mesas. Já a mesa do Congresso Nacional, ela é presidida pelo presidente do Senado Federal. E os demais cargos são exercidos alternadamente pelos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal da seguinte forma: o primeiro vice-presidente da Câmara, segundo vice-presidente do Senado, primeiro secretário da Câmara, segundo secretário do Senado, terceiro secretário da Câmara e quarto secretário do Senado. Ainda há um detalhe para falar nesse bloco, que é em relação às sessões conjuntas. No sistema bicameral, a regra é que as casas legislativas funcionem em separado. Contudo, o artigo 57, parágrafo 3º da Constituição, prevê situações em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal deverão se reunir em sessão conjunta. Essas situações são
para inaugurar a sessão legislativa, para elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas, para receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República e para deliberar sobre o veto do presidente da República a projetos de lei. No próximo bloco, iremos falar sobre as comissões parlamentares e as imunidades dos congressistas, detalhando ainda as hipóteses de perda do mandato. Voltamos já. Todos nós já tivemos a oportunidade de assistir através da TV Câmara ou através da TV Senado uma sessão acalorada de alguma comissão parlamentar. Pois é, dizem os parlamentares que é na comissão que eles se sentem verdadeiramente deputados ou senadores. Bem, as comissões parlamentares são órgãos colegiados, de natureza técnica, que integram a estrutura do Congresso Nacional e de suas casas legislativas. Tem por função primordial o estudo inicial das proposições apresentadas, no intuito de fornecerem à casa a qual estejam integradas um parecer prévio à deliberação em plenário, para que lá a sessão se desenrole de maneira, digamos, mais esclarecida. São também constituídas com finalidade investigativa, no caso das comissões parlamentares de inquérito, ou representativas, como as comissões representativas do Congresso Nacional, e de fiscalização da gestão da coisa pública, como a Comissão Mista de Orçamento Público e Fiscalização. Além disso, elas proporcionam um espaço singular e privilegiado de interação entre o parlamento e a sociedade, quando, por exemplo, realizam audiências públicas e recepcionam de qualquer interessado críticas, queixas, reclamações, petições contra atos e omissões de entidades ou autoridades públicas. No que se refere à duração, as comissões podem ser permanentes ou temporárias. Permanentes são aquelas formadas sem prazo de funcionamento estabelecido, que existem por sucessivas legislaturas. São estruturadas em razão da matéria ou tema e normalmente apreciam os projetos de lei emitindo parecer. Lembrando que este parecer pode até mesmo ser equiparado à deliberação plenária, porque dentre as suas atribuições constitucionais se destaca a de discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário. É a chamada discussão terminativa. Já as comissões temporárias são aquelas formadas para apreciação de temas específicos e cuja extinção se dá com o encerramento do prazo fixado para a sua duração ou quando terminados os seus trabalhos. Em nenhuma hipótese, as comissões temporárias poderão permanecer ao fim da legislatura, tendo no encerramento desta seu prazo de dissolução. Já a Comissão Representativa do Congresso Nacional tem a função de representar o Congresso Nacional unicamente durante os intervalos da sessão legislativa, ou seja, durante o recesso parlamentar. Por sua vez, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI, tem como função apurar fatos certos e determinados em um prazo previamente estipulado, tendo em vista que uma das funções típicas do Poder Legislativo é a de vigilância e controle dos negócios públicos, com vistas a coibir eventuais atos indecentes, criminosos, marcados pela incompetência e desonestidade que tanto comprometem a boa gestão do Estado. Para a criação de uma CPI, é necessário a observância de alguns requisitos, que estão estabelecidos no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. O primeiro requisito é que, no mínimo, 1/3 dos deputados federais ou dos senadores, se as casas estiverem atuando em separado, ou 1/3
dos membros de cada casa do Congresso Nacional, quando as casas atuarem conjuntamente, subscrevam o requerimento de criação. O segundo requisito é a indicação de um fato determinado a ser investigado. E o terceiro é a estipulação de um prazo certo para a apuração desse referido fato. Por fim, chegamos no último ponto, que é sobre a imunidade dos congressistas. Podemos defini-las como o conjunto normativo especial que excede o direito comum e se refere ao regime jurídico empregado aos parlamentares relativamente às suas prerrogativas, proibições e impedimentos. Em outras palavras, as imunidades são regras protetivas à função parlamentar, atribuídas aos membros do Poder Legislativo para que estes possam executar suas atribuições com liberdade e independência frente aos demais poderes e sem pressões externas. Por se tratar de um conjunto de normas vinculadas à função parlamentar, as imunidades não conferem privilégios de ordem pessoal ao parlamentar. São regras que visam assegurar o livre exercício do mandato e não proteger a pessoa que eventualmente o desempenha, pois são prerrogativas de caráter institucional, vinculadas exclusivamente ao cargo. As imunidades se classificam em dois tipos. Temos a material e a formal. A imunidade material tem o objetivo de neutralizar na esfera penal e civil a responsabilização do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Visa permitir que os congressistas, no exercício do seu mandato ou em razão dele, opinem, discursem e votem com total liberdade, sem pressões nem quaisquer constrangimentos. Em outras palavras, isso significa que se um parlamentar, exercendo suas atribuições funcionais, acusar alguém de algum crime, por exemplo, agirá amparado pela imunidade material, que afastará tanto a incidência do artigo 138 do Código Penal, que ensejaria a responsabilização penal pela prática do crime de calúnia, e também das normas de direito civil relacionadas a uma possível reparação indenizatória. Em resumo, pronunciamentos ofensivos realizados no interior da Casa Legislativa a qual o parlamentar pertença estão presumivelmente amparados pela imunidade, independentemente de qualquer comprovação de conexão com o mandato. Já as ofensas feitas fora do recinto parlamentar só estarão amparadas pela imunidade se houver demonstração de que se relacionam com a atividade parlamentar. Já a imunidade formal ou imunidades formais, porque são mais de uma, asseguram ao congressista a prerrogativa de não ser ou não permanecer preso, assim como a possibilidade de suspensão do processo penal que esteja em trâmite contra ele. Elas se subdividem em imunidade formal relacionada à prisão e imunidade formal relativa ao processo. A imunidade formal relacionada à prisão, prevista no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, não exclui o crime, mas importa na impossibilidade de o parlamentar federal ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Em havendo a prisão, os autos deverão ser encaminhados à Casa Legislativa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre o tema. Significa que o parlamentar não poderá ser submetido a nenhuma das prisões processuais, prisão preventiva, prisão temporária, somente podendo ser preso em flagrante e pela prática de crimes muito específicos, ou seja, aqueles para os quais a Constituição ou o Código de Processo Penal tenham estabelecido como sendo inafiançáveis.
Se efetivada a prisão do parlamentar, a Casa Legislativa respectiva deverá ser comunicada no prazo de 24 horas para deliberar por maioria de seus membros se mantém ou se rechaça a prisão. Caso afaste a prisão por entendê-la inconveniente, libertará o parlamentar, expedindo por força própria o alvará de soltura, em hipótese que se assemelhe à concessão de liberdade provisória incondicionada, colocando-o em liberdade sem a imposição de qualquer tipo de obrigação. Se detectar eventual ilegalidade no ato de captura, seja porque o fato é atípico ou porque inexistiu qualquer das hipóteses de admissibilidade do flagrante, impõe-se de imediato o relaxamento da prisão, com a consequente expedição também do alvará de soltura. Em relação a outra imunidade formal, a relativa ao processo, esta se refere à possibilidade da Casa Legislativa respectiva sustar a qualquer tempo, antes de prolatada a decisão final pelo STF, o trâmite da ação penal proposta contra deputado federal ou senador em razão de crime praticado após o ato de diplomação. Esta possibilidade de sustação, na prática, significa que a Casa Legislativa tem a prerrogativa de avaliar se o processo tem ou não o intuito de perseguir politicamente o parlamentar ou desprestigiar o Poder Legislativo, e também verificar se há conveniência na manutenção do processo. A sustação, ela não pode ser feita pela Casa de ofício. Deverá haver provocação de um partido político que tiver representação nessa Casa, e a Casa terá o prazo improrrogável de 45 dias para decidir. Caso decida pela sustação da ação, suspenderá também a prescrição. Vale dizer que se o crime foi cometido antes da diplomação, não incidirá a imunidade formal. E é importante salientar também que os inquéritos policiais contra parlamentares só podem ser desenvolvidos sob os cuidados da Corte Suprema, o STF. Ou seja, para a instauração do inquérito ou para o indiciamento do congressista, é imprescindível a autorização do Supremo Tribunal Federal. Já estamos caminhando para o final da nossa aula. E para fechar com chave de ouro, eu preciso fazer um break para tomar um gole de água e hidratar as cordas vocais. No próximo bloco, veremos as incompatibilidades a que estão submetidos os parlamentares e as hipóteses de perda do mandato. Voltamos já. Voltamos. E agora, devidamente hidratado, vamos para as considerações finais. Precisamos falar sobre as incompatibilidades e de logo eu posso dizer que elas acarretam a impossibilidade de o parlamentar exercer simultaneamente com a função eletiva certos empregos, cargos ou funções públicas ou praticar determinados atos. Surgem só após a eleição e por isso não se confundem com as hipóteses de inelegibilidade, que são impossibilidades do sujeito se eleger. Em resumo, a inelegibilidade é um impedimento anterior à eleição, enquanto a incompatibilidade é impedimento posterior, que pressupõe a eleição. Elas estão divididas em dois grupos, desde a expedição do diploma, e nesse caso, os deputados federais e senadores não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, e aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nessas estatais que eu acabei de citar. O outro grupo de incompatibilidades é desde a posse. E nesse caso, os deputados federais e senadores não poderão ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato,
com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades que eu mencionei e ser titulares de mais de um mandato público eletivo. Por fim, enfim, veremos as hipóteses de perda do mandato. As possibilidades de perda do mandato parlamentar, que estão inscritas no artigo 55 da Constituição Federal, podem resultar na cassação ou na extinção do mandato. Duas hipóteses diferentes e possuidoras de procedimentos absolutamente distintos. A cassação é uma espécie de sanção constitucional aplicável ao parlamentar em razão do cometimento de falta funcional geradora da perda do mandato. Incide sobre o parlamentar cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Nos casos de cassação, a perda do mandato será decidida pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa respectiva, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político devidamente representado no Congresso Nacional, sendo assegurada a ampla defesa ao parlamentar. Já a extinção do mandato, em contraposição à cassação, é simplesmente reconhecida, isto é, declarada pela Casa Legislativa a qual o parlamentar pertença, sendo uma consequência automática da ocorrência de um fato ou da prática de um ato que torne inexistente a investidura no cargo. Nesse sentido, a extinção do mandato ocorrerá quando o parlamentar deixar de comparecer em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias da Casa, a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, ou perder ou tiver suspensos os direitos políticos, ou tiver decretada a perda de seu mandato pela Justiça Eleitoral. O procedimento de extinção acontece de ofício ou por provocação de qualquer dos membros da Casa Legislativa ou de partido político representado no Congresso Nacional, sendo sempre assegurada a ampla defesa do parlamentar. Daí, a mesa diretora vai declarar a perda do mandato, não havendo qualquer votação por parte de seus membros. Além disso, não podemos deixar de falar da renúncia, que também é uma das hipóteses de extinção do mandato e resulta de um ato voluntário do parlamentar de deixar o mandato que lhe fora outorgado mediante as eleições. Bem, e assim concluímos o estudo sobre o Poder Legislativo. Na próxima aula, ao vivo ou gravada, daremos continuidade ao assunto e estudaremos o processo legislativo, que são os procedimentos para a elaboração das leis. Você já sabe, se as coisas ficarem difíceis, segura nas mãos de Deus e vai. Bons estudos e um abraço a todos.